Olá, meus meninos do terceiro ano, tudo bem? Nós estamos vendo o romantismo. Na última aula a gente viu o contexto histórico, agora a gente vai para o contexto artístico. Nós estamos na apostila 2, página 87. Hoje a gente vai ver uma boa parte dessa apostila aqui, tá? Que a gente vai ver o contexto artístico. Primeiro, a poesia romântica. Vamos relembrar? É o contexto histórico que faz com que a cultura e a arte se transformem. Então nós saímos daquele mundo muito bucólico na poesia, que veio do arcadismo, e entramos num mundo de exageros, de emoções, vibrações e liberdade de expressão, que veio com a Revolução Francesa. Liberté, égalité, fraternité. A liberdade de expressão chega para valer no romantismo. E chega de tal maneira na poesia brasileira que nós teremos 3 gerações de poetas. Nós vamos ter uma geração que é chamada a geração indianista, nós vamos ter uma geração que vai ser chamada mal do século, ou byronismo, ou spleen, ou ultrarromantismo, e a terceira geração chamada condoreira. Vamos dar uma olhadinha na página 88? Na página 88 nós temos lá essa divisão muito bonitinha, muito organizada. Primeiro vem o indianismo, olha lá, o nacionalismo, a idealização do índio e da natureza brasileira, e o Gonçalves Dias como sendo o poeta mais importante do indianismo. O que é esse nacionalismo? Meninada, lembra que eu falei para vocês que nós tivemos essa palavra, né, liberté, que vem com a Revolução Francesa, e a independência do Brasil. E a independência do Brasil, o que vai trazer para os nossos corações? A ideia de que nós precisamos valorizar as coisas do Brasil, os elementos de brasilidade. Vamos buscá-los? O que é mais brasileiro do que o índio que sempre esteve aqui? O que é mais brasileiro do que essa natureza exuberante da Mata Atlântica, da Amazônia? Então, há uma hipervalorização da natureza, uma hipervalorização do índio, das emoções e dos grandes sentimentos nacionalistas, que virá principalmente com o Gonçalves Dias. Pequeninos, tem liberdade de expressão? Tem. Então, eles foram realistas quando eles descreveram a natureza brasileira, o índio brasileiro? De jeito nenhum. Colocaram muita pitada de emoção, sabe? O romantismo é pura emoção, o romantismo é um sentimentalismo exacerbado, com muita liberdade de expressão. Então o índio, ele acabou ficando com uma moral muito europeia, com a religiosidade católica europeia, com um sentimento que a gente vai chamar de branqueamento do índio, né? A sua emoção, a emoção do índio é uma emoção do branco, é uma emoção do europeu. A feição do índio, por mais que se destaque características de pinturas, de cabelos, etc., vai ser sempre europeizada. E a natureza também é muito europeizada, muito perfeita demais. Não se fala em espinho, pedras, calos, não, é tudo muito tranquilo, leve, belo. O sol bate, não queima, o frio vem, não arrefece. É tudo bonito. A natureza é linda, sempre linda. A natureza está sempre passível de aconchegar-se nela, sabe? Tudo é leve, gostoso. É falso, né? Fake, muito fake essa natureza. Então é um nacionalismo meio forçado. Temos que amar a pátria brasileira. Então vem o Gonçalves Dias e fala a canção do exílio, né? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas matas têm mais flores. Então há um elogio ao Brasil, um exagero de nacionalismo que vem com Gonçalves Dias. E o índio é o grande herói dessa poesia. Extraordinariamente bonito. Depois a gente vai entrar na geração chamada de ultrarromântica, byroniana, do spleen, que é um certo tédio da existência, sabe? E ultrarromantismo, acho que falei, né? Mal do século, seriam os sentimentos, as emoções. Então a gente vai chamar de neoplatonismo. Aquilo que nós chamamos de amor platônico, quando alguém se apaixona pela outra pessoa, mas não a toca, não a ama fisicamente, mas apenas
na cabeça, no coração. Então esse amor sentimental por alguém que na verdade não existe na realidade, né? Está sempre no sentimento. Então esse amor que a gente chama de platônico, que a gente vai chamar de neoplatônico, ele vai ser o centro do que é o ultrarromantismo. Esse amor impossível que nunca se realiza. Ninguém vai conversar, bate um papo, troca uma ideia, quem sabe? Não, é sempre a distância. A mulher impossível, o homem impossível. Ó, minha dor. E aí o sujeito, quando não consegue a mulher amada, no que ele pensa? Duas coisas. Primeira, me matar, vou morrer. Morrerei de amores ou então me mato de amor a essa mulher encantadora. Ou então busca refúgio na religiosidade. Vou para o convento. Não posso mais viver nesse mundo impuro. Vou me salvar porque salvo minha alma. Então esse ultrarromantismo, esse exagero de romantismo, vem bem por aí. Com essa ideia de platônico, de sentimental, exacerbado. Não, ultrarromantismo, né? Muito romântico. E depois nós vamos ter a geração chamada condoreira, o condoreirismo. Essa geração condoreira é ela que está mais ligada à palavra liberdade, ligada no sentido factual, porque falava-se muito na libertação dos negros no Brasil, dos escravos no Brasil. Então a ideia do condoreirismo vem muito com o Castro Alves, com a poesia do navio negreiro, com a poesia dos escravos, pedindo a libertação dos escravos. Então, na poesia, nós teremos uma força que pedia a abolição da escravatura no Brasil. Então, não só na literatura, no feitio da poesia, haverá essa liberdade de expressão, como no conteúdo há a ideia histórica de libertação dos escravos do Brasil. Extraordinário. Seu tio não citou o poeta do ultrarromantismo, né? Que é o Álvares de Azevedo, que é o mais importante. Então, do indianismo é o Gonçalves Dias, do ultrarromantismo Álvares de Azevedo e no condoreirismo o Castro Alves, extraordinário. Olha aí na página 88, veja como esse poeminha que tem aqui, Meus 8 anos, Casimiro de Abreu, deixa eu ver se é do Casimiro de Abreu, é um dos poetas desta fase. E veja como ele fala, né? Que saudade, só essa interjeição, né, do já mostra pra gente essa coisa do exagero romântico e tal. Que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Veja aí, né, a saudade, o sentimentalismo, veja aí as bananeiras, as laranjeiras como símbolos da presença do Brasil nessa poesia. Não é mais, percebe? Não é mais a Arcádia, não, é o Brasil, as bananeiras do Brasil, as laranjeiras do Brasil. Por isso que você não vai confundir com o arcadismo. E há ainda a questão da rima, né? Há algum rigor, mas não muito, né? Porque se você olhar aqui, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Ok. Tenho rima, não, nessa estrofe com nada. Vida rima com querida e o mais rima nessa estrofe com nada, percebe? Então há uma liberdade maior. Quando vem a segunda estrofe, que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais, aí você fala, tá, o mais da primeira estrofe rimou com laranjais da segunda. Ok, então há um cuidado ainda com a forma, mas não muito, né? Não é mais soneto. Nós temos aqui várias quadras, até alguns poemas com 5 versos. Não tem mais rigor, grandes rigores formais. A gente vai ter no conteúdo a valorização e não na forma. Lá no arcadismo era importante que fosse o soneto organizado, arrumadinho, decassílabo. Aqui não precisa ser decassílabo. A gente vai usar a redondilha maior, a redondilha menor, porque é muito mais expressão de liberdade. E no romantismo nós teremos uma classe que tomou seu espaço, a burguesia, que a gente chamaria hoje de classe média. E essa classe média, ela diz assim, eu não quero ficar para trás,
eu quero ter conhecimento, eu quero ter literatura, cai pro peito, eu quero saber. Só que quando eles pegaram aquela poesia clássica do Camões, aquela poesia barroca do Gregório, aquela poesia Árcade do Tomás Antônio Gonzaga, a burguesia bateu o olho e falou assim, parece que eu não estou entendendo muito, Lusíadas, como é que é mesmo? E aí essa classe média que tinha dinheiro, mas menos conhecimento, pouco conhecimento, se comparada à nobreza, né, que tinha acabado de dar um espacinho para essa classe subir. Não tinha grandes conhecimentos, mas ela queria. Então, o que os poetas começaram a fazer? Uma poesia mais fácil e acessível para chegar até a burguesia. Para as moças que liam, para os rapazes que liam. Então, vai ter muita novela de aventura para os rapazes, muitas novelas passionais, né? Paixão para as moças, livro para moças, livro para os rapazes, aventuras e amores e tal. Só que poesia sempre é difícil, né, pequenos? Vocês sabem disso. A poesia, ela aglutina o que seria um romance, o que seria uma narrativa longa. Ela aglutina em poucas palavras, enfim, poucas figuras de linguagem. Então, poesia sempre é um pouco mais difícil. E a classe média, a burguesia, meio que falou assim, não dá para escrever em prosa, não? E eles disseram, dá. Tanto que começaram a valorizar o romance, que era escrito em prosa, com uma narrativa longa, começo, meio e fim, e dividido em capítulos para facilitar a minha vida, compreendeu? E isso a gente vai ver na próxima aula, a prosa na literatura romântica brasileira. Tá ok, meus amores? Um grande beijo, até a próxima aula.